Muito bem-vindo ao canal, eu sou Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito do estreitamento da aliança da Coreia do Norte com a Rússia. Estreitamento este que deu início e intensificou também por causa do comportamento dos Estados Unidos. Eu peço já de antemão que todo mundo se inscreva, comente no final do vídeo e também divulgue para o máximo de número de pessoas possíveis para entender o que está acontecendo no cenário mundial. O primeiro ponto que eu gostaria de é, abordar é o seguinte: a Coreia do Norte, por meio do ditador dela, que todo mundo é, tem esse ponto pacífico, que ele é ditador e está gerenciando a Coreia do Norte há vários anos, ele forneceu ajuda para a Rússia quando mais precisava na guerra da Ucrânia. Na guerra da Ucrânia, certo ou errado, tá a Europa toda, Estados Unidos todo contra a Rússia, financiando e fazendo a guerra por diplomacia, por procuração, na verdade. Manda arma, manda soldados, digamos assim, não fardados, mas tem a questão de mercenário e tudo mais. Diante disso, a Rússia ela tentou ter um estreitamento com a China, mas a China é extremamente covarde com seus supostos aliados. Ela não entrou na guerra, também não forneceu armamento, e agora a China está sendo pressionada pelo governo dos Estados Unidos, que está marcando posição no cenário mundial. Mostrou isso com a Venezuela, que a Venezuela vendia 80% da sua produção para a China, e a China já começou a receber pressão há um bom tempo desde o governo Trump. E agora os Estados Unidos deu outra pancada na China com o gerenciamento do petróleo da Venezuela. Simplesmente com o domínio da Venezuela que os Estados Unidos está fazendo, ele vai ficar independente do petróleo e pode manipular agora o preço do petróleo. Se ele quiser, ele pode prejudicar a China, aumentando a cotação e fazendo a China agora se dirigir à Rússia sem tanto poder de barganha. E a Rússia ela está sancionada e utiliza muitas vezes de navios petroleiros clandestinos para transportar esse petróleo. Aí a questão toda é o quê? Os Estados Unidos, por meio de Trump, ele está pressionando Putin e também está ameaçando várias ditaduras ao redor do planeta. A primeira que teve digamos assim, o sequestro do presidente, que isso foi algo humilhante, em 40 segundos conseguir pegar Nicolás Maduro dentro da Venezuela, isso daí, na minha opinião, mostra a eficiência barra também que teve gente de dentro e passou serviço para os Estados Unidos. Isso aí não foi só competência não, foi traição de dentro. Mostra que aconteceu isso, que Nicolás Maduro também não está com o povo ao seu favor. E o que aconteceu foi, digamos assim, inacreditável. Aí, diante disso, o presidente da Coreia do Norte, ele de fato está com medo também que aconteça com ele. O do Irã, para quem não está acompanhando, já está sofrendo pressão e está com risco de queda. Ele está enfrentando vários protestos, já tiveram muitas mortes no Irã recentemente. E Israel e Estados Unidos estão assistindo de camarote, se fragilizar do jeito que eles querem, nada impede eles entrarem e já ter um grupo dentro para fazer a derrubada do Irã. A Europa conseguiu derrubar o ditador da Síria, que inclusive teve de ir para a Rússia, não morria, e agora está o Irã na rota de colisão com os Estados Unidos. Lembrando que eu gosto de pontuar o seguinte: o Ocidente ele fala muito de terrorismo por parte do Oriente, mas o maior terrorista, na minha opinião, é o próprio Estados Unidos e Europa. Ele influencia diretamente na política de outros países, conforme podemos ver na Venezuela, que teve essa influência direta, tem no Oriente, conforme aconteceu com a Síria, dentre outras situações que o Ocidente ele se sente no direito de interferir e não quer que tenha interferência externa no país dele e no Ocidente, que eu me refiro à Europa e Estados Unidos. Ele gosta de interferir no país dos outros, mas não gosta de interferência no dele, por incrível que pareça. E o comportamento dos Estados Unidos mostrou mais do que nunca que só é correto quando é o Ocidente que faz, quando é o Oriente não é correto. Ele criticou tanto a invasão da Rússia à Ucrânia, em razão da Rússia estar protegendo uma vulnerabilidade, já que a Ucrânia é uma porta de entrada para a Rússia. Todo o Ocidente criticou a grande mídia, Estados Unidos, e agora os Estados Unidos está fazendo exatamente a mesma coisa com a Venezuela. Ele está sentindo uma fragilidade
na Venezuela que possa ser uma ponte do Irã, que tem boatos que o Irã tá com muita gente lá na Venezuela também, com treinamento, esse tipo de coisa. Tem vínculo direto com a Rússia e China, a Venezuela. E os Estados Unidos, na precaução e também para ganhar dinheiro, invadiu a Venezuela, pegou o presidente e está querendo agora controlar a Venezuela por meio de um presidente biônico. Ele vai ter digamos assim, o controle da população à distância. Ele não quer ter o controle como ele fez do Iraque, botar tropa lá efetivamente, porque é muito custoso. Ele está para ganhar dinheiro, ele não está para perder. Ele já viu que no Iraque não deu muito certo e o custo foi muito alto. Eu não digo custo de vida, porque os Estados Unidos ele não liga para isso, ele liga para o dinheiro. Essa questão toda daí eu estou pontuando e conforme já disse no outro vídeo, tá se concretizando o que eu disse, que é os Estados Unidos, ele ia botar alguém para gerenciar a Venezuela. E esse alguém daí agora, pelo visto, é a vice de Maduro, e cresceu o tom para os Estados Unidos e já recuou e já está, digamos assim, na coleira dos Estados Unidos. Aí, isso é o principal ponto. E o segundo é o quê? Diante dessa atitude imperialista americana, está fazendo com que países como Rússia e Coreia do Norte se intensifiquem. Observe aqui o que disse Kim. Ó, respeitarei e apoiarei incondicionalmente todas as suas políticas e decisões. Estou disposto a estar sempre com você e pela Rússia. Isso daqui é uma aliança militar que foi feita entre Coreia do Norte e Rússia. Significa o quê? Se esse Kim daqui, essa inventar de aparecer pro lado da Coreia do Sul e soltar um foguete na Coreia do Sul, Estados Unidos vai ter de enfrentar com tropa a Rússia. Aí isso daí, os Estados Unidos não vai poder mais ficar se escondendo atrás de outros países. Ele vai ter de enfrentar porque ele também tem aliança com a Coreia do Sul e serviçal dos Estados Unidos. Aí, isso eu estou mostrando principalmente para todo mundo ficar ciente da possibilidade que pode acontecer e dentre esses 5 anos na frente, 10 anos, pode ter uma guerra tranquilamente. O outro ponto que eu tô querendo focar também é o quê? O Putin, ele foi para a Coreia do Norte porque a China foi covarde com a Rússia. Quando a Rússia mais precisou, a China não ajudou e estava querendo se valer da necessidade russa, principalmente que ambos são socialista barra comunista e deveria se ajudar. A China não ajudou. A China não é parceiro e amigo de ninguém. Ela tá para explorar. Isso é uma política extremamente questionada e errada da China, que isso aí vai isolar ela no futuro. Estados Unidos ele está avançando no Oriente e se protegendo na América do Sul, na América como um todo. E a China, quando precisar da ajuda da Rússia, não vai ter. Quando precisar da ajuda da Coreia do Norte, muito possivelmente também não vai ter. Quando precisar da ajuda de uma Índia, também não vai ter. E assim vai. Por isso que essa política da China é extremamente perigosa e burra, de certo modo, para a China. Ela pode estar se achando muito independente, mas o exército dela nunca foi um exército bom de guerra. Ele pode ser bom de exposição, que é diferente. Um time que treina é diferente do time que vive campeonato jogando e ganhando. Isso daqui é bem diferente. Se a China enfrentar até com mais soldados dos Estados Unidos, a grande tendência é a China perder, porque ela apenas treina, ela não tem experiência de campo como os Estados Unidos têm, e o americano sabe disso. É por isso que a China se esconde muito em base a aparato militar e ibérico nuclear. E eu até digo, vou mais além. Se a China não tiver arma nuclear e tiver enfrentamento direto entre Japão e China, eu apostaria na vitória do Japão. O Japão, inclusive, já ganhou da China e da Coreia do Norte e dominou ambos, mostrando que o exército chinês não é esse exército todo preparado. Se o Japão investir, e olha que o Japão não tem arma nuclear. Eu estou desconsiderando o uso de arma nuclear só com armas convencionais. O Japão tenderia a ganhar. Por isso que a China, ela é, digamos assim, é um falso grande na guerra. E o que eu digo também que tem a primeira frente de guerra que abriu foi Rússia e Ucrânia. Isso acontecia, a Coreia do Norte já está apoiando incondicionalmente. Pode abrir outra frente no futuro, depois desse ataque da Venezuela, e ninguém vai poder falar, principalmente do Ocidente, de abrir Taiwan e China. E Taiwan é uma ilha estratégica, não tem mineral, mas tem chip, e esse chip daí é utilizado para inteligência artificial, muito importante para os Estados Unidos e para a China. Aí isso tudo daí
está se desenhando para um conflito mais na frente, e o posicionamento de Donald Trump, principalmente querendo comprar a Groenlândia, mostra que está, com certeza, tendo movimentação para a guerra. A gente não sabe quando é que vai acontecer isso, não estou querendo assustar ninguém, mas os movimentos feitos pelos Estados Unidos, feitos pela Rússia, e também o que está acontecendo ao redor do mundo, está sinalizando que pode ter uma guerra, não diga a Terceira Guerra Mundial, mas guerras generalizadas em várias regiões, em países grandes. Por isso que eu estou apresentando a todos vocês essa notícia da aliança que teve. Ninguém falou disso daí. E tem a questão também do neonazismo contemporâneo, que o Putin está falando, que a Coreia do Norte fala, a China fala. E basicamente é o quê? O nazismo ninguém precisa comentar, né? Todo mundo já sabe. Mas esse neonazismo é o combate ao comunismo e socialismo. Por isso que. E tem outras características, mas eu estou focando mais nessa questão que está afetando Rússia e Coreia do Norte, e vai afetar a China também. Pode ver que a China está sendo caçada, basicamente porque ela é grande, também pelo regime dela que é comunista. Aí isso daí vai naturalmente entrar em conflito, e a Rússia já está avisando isso. Aí, diante desse inimigo em comum, está gerando alianças tímidas, mas já estão acontecendo conforme esse argumento neonazismo contemporâneo feito pelo Ocidente, né? Isso daí é a afirmação da própria Rússia, que pegou, segundo ela, várias evidências na própria Ucrânia. Eu vou ficando por aqui, eu peço que todos vocês comentem, compartilhem e se concordam ou não que nesses próximos anos pode estourar uma guerra generalizada a nível mundial. Muito obrigado a todos e até a próxima.